Opa, Crawler aqui de novo, então de volta com o Mano Cogumelo, o cara que reencarnou como cogumelo e agora terá que derrotar o Lorde Demoníaco. Essa aqui já é a parte 2, a playlist inteira vai estar aqui no card. Corre lá e depois tu volta. E no último vídeo, após passar por um monte de trauma seguindo um do outro, ele finalmente pôde descansar em paz, na barriga da porquinha. Mas não é bem assim, né? A porquinha acabou não querendo comer ele, ela só tava tentando ajudá-lo, mas ele não sabia, né? Até porque tudo nessa floresta já tentou atacá-lo. E uma porca de nível 10, que é simplesmente o dobro do nível dele, né? Com certeza iria querer atacá-lo também. Mas ela rapidamente percebe algo ali. Era como se ela pressentisse o perigo chegando. Ela começa a correr em volta de si e o cogumelo vai dizendo: mano, tu não vai me comer não? Então eu vou meter o pé aqui, valeu? Porém não é tão simples. A caverna começa a tremer do nada. Um terremoto? Bom, eu acho que até pior, hein? Logo acima da caverna havia algo ocorrendo. Vários animais estavam correndo e pulando de lá pra cá. Cada pulo gerava uma cratera no chão. E isso fazia com que o interior da caverna ficasse precária e começasse a desmoronar. A porquinha já mete o pé, né? Ela não é maluca, mas o cogumelo grita por ela, pedindo para que leve consigo. Afinal, essas pernas dela aí servem pra nada, né? Parece umas pontas de lápis. Então, corajosa do jeito que é, ela dá meia volta e começa a correr em direção ao cogumelo, desviando de todas as pedras que caíam com facilidade. E mano, se liga nisso aqui. Ela deu uma narizada no busto do cogumelo que o fez voar. De primeiro eu achei, mano, jogou o cara pra fora, né? Não, ela o jogou em suas costas. Onde que tu já viu um cogumelo matando um porco, velho? Em nenhum lugar, né? Então já deixa esse teu like aí e se inscreve pra me ajudar, que eu vou continuar trazendo cada vez mais vídeos. Então a porca começa a pular de um lado pro outro na caverna, desviando de todas as sortes que caíam. Quando, no último segundo, onde a caverna se fecha completamente, ela consegue saltar pra fora junto do cogumelo. Mas o que havia causado isso afinal? Na real, quem teria feito isso? Eram os javalis de nível 18. Eles estavam em um grupo que era comandado pelo javali Cabeça de Fogo, que parecia ter alguma inimizade com a porquinha. Ele, que por acaso, era de nível 35. Cara, é tipo, sei lá quantas vezes mais que o nosso cogumelo. Eles estavam encrencados. A porquinha, no entanto, só decide dar meia volta ali e ir embora, o que deixa o Cabeça de Fogo bolado com aquilo. Mas ele não vai atrás, né? E nesse clima totalmente tenso, a porquinha se viu obrigada a abandonar sua manada. Mas espera, ela é uma porca ou um javali? E aí, após algum tempo, o Cabeça de Cogumelo finalmente percebe que tramava nada contra ele. Afinal, ela o ajudou curando seu corpo e agora levou ele junto dela para longe dos javalis. Ele pergunta ao sistema onde estão agora e ele responde que ele se encontra na Baía Crescente, ao leste dos Campos da Tempestade. Atualmente, ele está a 200 km da aldeia inicial. Mas como assim? 200 km? A porquinha correu tudo isso em 2 segundos? Na real, não. O cogumelo começa a pensar ali e percebe que foi o portal naquela hora que abriu, quando o rei saiu. A porquinha deve ter pego ele e trazido ele pra lá. Interessante. E enquanto caminhavam, do nada algo os ataca. Algo com ataque de longa distância, que atacava os dois repetidamente. Mas a porquinha tem um molejo, né? E acaba desviando de tudo facilmente. Os ataques cessam por um tempo, mas logo é revelada a real identidade do inimigo. Um sapo enorme. O cogumelo utiliza a avaliação ali e vê que o sapo é de nível 11. Um nível a mais que a porquinha. E o clima agora é de tensão. Ambos se encarando, esperando apenas o próximo movimento do inimigo. Quando de repente, o sapo ataca mais uma vez com a linguada, mas a porquinha desvia facilmente, né? Porém, só ela desvia, pois o cogumelo foi pego, mano. Mas não vai ficar assim não, hein? A porquinha já vai bolado pra cima do sapo, com aquela boca enorme dele. Enquanto o cogumelo, já pensando que era sua morte, pela 4ª vez, né? Nem tô contando mais, tentou usar a explosão de esporos, mas antes que ele conseguisse, a porquinha meteu-lhe a cabeçada no sapo, salvando assim o cogumelo mais uma vez. Mas e quem salva ela? Do nada vieram 2 ventos cortantes em sua direção, e quando olha pra trás, o sapo havia sido cortado em 3 pedaços, prontinho pro churrasco. Em um ambiente tão perigoso, quem havia feito essa barbaridade? Um fucking louva-a-Deus com um chapéu de palha, velho. Ele foi caçar o sapo para bater um rango, né? Até porque ninguém é de ferro. E o louva-a-Deus era de nível 19, o cara era sinistro. E eu nunca mostro as informações sobre os bichos que aparecem, mas essa aqui eu achei da hora, tá? Ela dizia que o louva-a-Deus praticava duro todos os dias, estudando constantemente a arte de desembainhar espadas. Inclusive, chegou a sacrificar um dos seus braços e converteu ele em uma bainha. Dizem que se ele chegar ao nível máximo, seu golpe pode cortar aço facilmente. O cara transformou o braço numa bainha, velho. Ele é o cara, quer dizer, ela é um inseto. E havia um problema. O louva-a-Deus percebeu eles ali. Como ela viu que o louva-a-Deus era muito perigoso e mesmo que ele tivesse matado o sapo, era pra ter muita cautela contra esse novo inimigo. E enquanto ele falava, o louva-a-Deus guardou seu braço no seu braço e se preparou pra atacar. Mano, guardou o braço no braço, isso que incrível. Mas do nada, uma pedra atrás do louva-a-Deus é arremessada pra cima. Não havia tempo pra desviar. Assim que o louva-a-Deus veio pra cima, a pedra caiu e
cima dele. E essa pedra tinha um formato de cogumelo. O sangue que derramou do louva-a-Deus foi sugado por ela quando, de repente, seu olho se abriu. A pedra fazia uns barulhos estranhos enquanto absorvia cada vez mais inseto. Nas informações, dizia que ele era um pedra cogumelo de nível 26. Era uma das variações de evolução do cogumelo. E após absorver muitas pedras, seu corpo se converteu numa rocha. E devido à sua composição, ele se torna extremamente pesado e lento, mas ganha um poder defensivo muito alto. Cara, veio um sapo, depois veio um louva-a-Deus chapéu de palha e agora uma pedra cogumelo, velho. Que tá acontecendo aqui, pelo amor de Deus? Eles ficam escondidos ali enquanto esperam a pedra se retirar, afinal, eles não querem, né, trombar um bicho desse. E daí eles saem caminhando até chegar numa árvore no topo de uma montanha. Finalmente um lugar seguro para descansar, né? Após muito tempo correndo e se defendendo. Como aquele ponto era muito alto, a visão também compensava bastante, né? Apesar desse mundo ser muito perigoso, a paisagem era extremamente bela. Bonito demais. O sistema aparece então dizendo que ele está na baía crescente dos campos de tempestade. E esse mundo é semelhante ao mundo dele, no sentido de que tem seu próprio ecossistema. E ele percebe que, como um cogumelo, ele está no fundo da cadeia alimentar. E se não fosse pela Pig, ele já teria sido comido. Mas ele não vai desistir, né? Ele já pede uma missão pro sistema ali, que oferece 3. Uma fácil, uma médio ou uma difícil. E como ele é muito burro, ele escolhe a difícil, né? Que consiste em simplesmente derrotar um dos 4 generais celestiais que defendeu o rei dos campos da tempestade. Como você é burro? Então ele volta, né? E pede uma mais fácil, colher algumas ervas. E é com essa missão que ele começará seu império. Isso é mamão com açúcar pro nosso mano. Que presa foi essa, doido? E tão fácil como foi pra achar, ele perdeu suas ervas, né? Por qual motivo, afinal? A porquinha decidiu que seria uma boa comer tudo. Porquinha, filha da... Soco sério, versão séria. E como toda ação gera uma reação, a porquinha já aplica uma cabeçada e começa a brincar com ele como se fosse uma bola, véio. Aí ó, é o karma, filho, karma instantâneo. Mas após isso, foi uma sequência enorme de missões: colher frutas, caçar peixes, minerar pedras e finalmente ele sobe pro nível 9. Lógico, a Pig comeu o dobro de coisa que ele pegou e acabou tirando cochilo, né? Mas ele conseguiu. E agora, o sistema mandou ele absorver tudo que ele pegou. E ele começa a comer, né? O que faz sentido pra gente. Mas não, o sistema está mandando ele absorver as coisas e não comer. E como é que você absorve algo? Então ele lembra do cogumelo de pedra mais cedo, quando ele absorveu o louva-a-Deus. Ele estava em cima dele, ou seja, ele vai ter que absorver as coisas pelo butico, velho. E ele passou o resto da noite sentando em cada coisa que ele pegou, absorvendo até o último peixe, filho. Um verdadeiro Sigma, né, rapaziada? Afinal, tem que ser muito mais pra sentar no ovo. Tem que ser mais pra sentar no ovo, viu? É, por aí. E finalmente ele chega no nível 10 e ganha mais uma habilidade, a decomposição. Agora, ele poderá sentar e decompor qualquer coisa que ele quiser, desde que nada seja maior do que o nível 20. Foi um dia cheio, a Pig já foi dormir e ele decide que, por hoje, é só. Amanhecendo, a Pig já foi comer metade da floresta, né? Enquanto aparecia outra missão para ele, matar 10 monstros da área da Baía Crescente. Cada vez mais difícil, né? Mas pelo menos ele e a Pig estão no nível 10, que vai facilitar bastante. E eles saem em busca de monstros, mas poucos metros ali, ele já encontra seu primeiro alvo, um slime verde nível 8. Ele parte para dar uma cabeçada que deixa o cara desacordado, mais um golpe e ele poderá completar um passo de sua missão. Isso é o que ele achava, né? A Pig simplesmente partiu e despedaçou o slime no meio, mano. O que deixa o cogumelo completamente bolado. E começa a reclamar ali: ah, porquinha suja. Mas o sistema aponta que ele completou 1/10, ou seja, contou como se tivesse finalizado. Isso acontece porque a Pig tem a pedra de party, ou uma pedra de grupo, onde se 2 pessoas ou mais possuírem essa pedra, eles compartilham experiência entre si. E como o cogumelo foi minerar junto da Pig, naquela hora lá, então ela tinha uma consigo. Mas suas reclamações deixaram a coitada da Pig triste, né? Mas nada que um rango não melhore seu humor 100%. E aí eles caçam durante a tarde toda por ali, acumulando 4 de 10 caças, até que algo os ataca, uma árvore possuída de nível 18. Ela os ataca constantemente, e seus ataques são muito fortes, fazendo que até mesmo o chão parta ao meio. Mas os dois têm um truque, eles começam a pular de um lado pro outro, fazendo uma sequência de cabeçadas e acabam atacando o tronco. Porém, não deu muito certo, né? Eles foram arremessados para trás e perderam vida com isso, enquanto a Pig ficou atordoada com o impacto. O tronco tinha uma defesa muito alta para eles. Agora o cogumelo teria que lutar sozinho. A árvore ataca de novo, mas ele pensa rápido agora. Ele utiliza a explosão de esporos e decide carregar a Pig pra longe dali. Mas ela desperta e sente o cheiro do esporo, né? E como ela é completamente viciada nisso, ela já decide dar aquela cheirada. Porém o cogumelo a impede e ela fica lá, lambendo a cabeça dele. Mas se você acha que ele tá fugindo, você está muito errado, meu amigão. Esse cogumelo aqui é Ultra Shed Sigma. Ele pensou em absolutamente tudo. Ao voltar ao local, alguns cogumelos
cogumelos começaram a brotar na árvore, o que a fez perder vida. E então eles partem para cima mais uma vez para dar a cabeçada e finalmente derrotam a árvore com apenas o poder da inteligência. Então ambos sobem de nível e estão cada dia mais fortes, né? Mas antes de ir embora, o cogumelo decide que ele precisa sentar no tronco, né? Para dar aquela sugada, e ele vai lá e absorve tudo com seu butigo. E com isso, ele ganhou muito. Meu Deus do céu. Ele ganhou muitas habilidades, incluindo habilidades que são de uso único. Ele pergunta pro sistema o que é isso, e ele explica que a habilidade de uso único são as habilidades que ele consegue após absorver algum monstro. E elas só podem ser usadas uma vez só. Ou seja, quanto mais monstro ele decompor, mais forte ele vai ficar. E parece que o sonho de derrotar o Lorde Demônio está cada vez mais próximo da realidade, não é mesmo? E à noite naquele dia, eles decidem dar uma descansada. E enquanto a Pig dorme, ele analisa as habilidades dela e as dele. E mesmo que estejam progredindo, tentar parar os seguidores de Gollum parece um pouco arriscado ainda. Então, ele pergunta ao sistema quando ele vai poder trocar de classe. Mas, ele diz que ele permanecerá como um cogumelo para sempre. Não há como trocar. Porém, os monstros podem ficar mais fortes evoluindo. E assim como o cogumelo de pedra, os monstros evoluem de acordo com o que tiver ao seu redor. Há várias condições de evolução, incluindo algumas ocultas. A evolução dele chegará quando tiver no nível 20, ou seja, em breve ele ficará bolado. Mas ele pergunta qual seria o mais forte, por assim dizer, até porque, né, ele não quer virar uma pedra. E o sistema responde que por apenas 200 moedas de ouro, ele poderá revelar. Sistema safado, mas ele será gentil e lhe dará um caminho de graça. Se ele consumir 200 metais, ele conseguirá evoluir para um cogumelo de pedra e logo após para um cogumelo de diamante bolado e estiloso. E se quiser alguma boa de verdade, ele terá, logicamente, que dar 200 moedas ou nada feito. E então eles começam a negociar, né? E se o sistema aceitar materiais em troca das informações, seria bem mais fácil, não é? Mas não importa mais isso. Ele já tem um objetivo de evolução em mente. Aquele capaz de derrotar qualquer bobão desavisado, com um bigode-chave e uma capa estilosa. Um cogumelo rei. E no outro dia, o bom dia foi dado de uma forma tanto quanto delicada, né? Afinal, eles deram de cara com um louva-a-Deus de chapéu de palha. A missão dizia que o louva-a-Deus era extremamente forte, porém, sua saúde era extremamente baixa. É o famoso canhão de vidro. Ele te mata com um golpe, mas também morre com um golpe. Então, o cogumelo transforma a parte de cima da sua cabeça em madeira, com sua habilidade adquirida da árvore, e parte pra cima com a cabeçada. Um choque de habilidade foi travado. De um lado, o louva-a-Deus estava de pé. Do outro, o cogumelo também estava. E quando o cogumelo começa a falar que as habilidades do louva-a-Deus não funcionam nele, o louva-a-Deus guarda seu braço. E então, o corte foi feito. O cogumelo perdeu 70 de vida no golpe só. Situações complicadas pedem medidas desesperadas. Então, ele fala um plano pra Pig e eles se separam. O louva-a-Deus segue atacando incansavelmente, enquanto ela vai desviando de tudo com sua agilidade incrível, até finalmente acertar o louva-a-Deus. Ele consegue se defender com sua espada, mas logo atrás dele havia algo. O cogumelo havia usado a habilidade de camuflagem da árvore, e quando chegou a hora, ele mais uma vez usou a cabeçada, partindo o louva-a-Deus ao meio. Olha a cabeça do cara aqui no chão. Finalmente o trabalho em equipe tá funcionando, hein? As missões estão cada vez mais difíceis, mas dão mais experiência, eles estão subindo de nível mais rápido. Finalmente algo dando certo na vida desse doido, né? E aí ele recebe mais uma missão: passar pelo reino dos cogumelos. Ele deve ir com cuidado, pois se ele se cansar, ele poderá ser atacado por outros monstros. E tava bem perto dali, né? Apenas 400 km. Pertinho, pô. O cara já surta ali, mas fazer o que, né? Pelo menos ele não terá que andar com essas perninhas podres. Ele andará com a Pig, a carruagem oficial do futuro rei. Mas após andar em 20 km, ele já estava quase infartando, né? Mesmo com o cogumelo tendo feito um incentivo pra Pig, uma vareta e uma maçã, ela simplesmente não aguenta mais andar. Se eles continuarem mais um pouco, eles ficarão completamente exaustos. Mas o sistema continua aquela, que se você quiser chegar mais rápido, basta pagar 200 moedas de ouro. Mas do nada, houve uma explosão enorme perto dali. Com um cajado em mãos, havia um velho barbudo e o cara dos raios lá atrás, velho. E na hora, o boteco do cogumelo gela, né? Pois o cara do raio já tá nível 28. Enquanto antes, quando se enfrentaram, ele tava no nível 18. É, filho, não é só você que consegue upar de nível não, hein? Mas eles estavam ali justamente por conta do cogumelo. E a Pig já fez questão de ir pra frente, né? Pra defender que não é, só vai morrer primeiro. E ela leva só um chutaço na barriga ali que já voa meio quilômetro. Completamente desmaiada. Agora, eles caminham frente ao cogumelo. Ele tava completamente em choque, sem saber o que fazer. Mas o xamã passa ali por ele e vai direto pra árvore que tava atrás dele. Pois ele buscava apenas pelo ovo do falcão da tormenta do fogo, que tava bem ali. E enquanto eles ficavam ali, o cogumelo não conseguia expressar nenhuma reação. Apenas não reaja. Porém, ele reagiu, né? Ele explodiu os esporos ali e sumiu. Mas os caras não queriam brigar, pelo visto. Ele estava apenas atrás dos ovos. Diferentemente da Pig, já veio bolar pra cima deles, pra, lógico, defender seu amigo cogumelo. E ela parte pra cima e o xamã simplesmente levanta seu cajado e ela sai voando direto pra uma pedra, batendo na cabeça e caindo em cima de uma árvore. A árvore essa que começa a quebrar as pedras debaixo dela.
nada. E os humanos não percebem, mas a árvore começa a rodar em volta de si mesma, com várias pedras presas em suas raízes. O cogumelo então decide dar um salto e partir para a copa da árvore, para tentar resgatar a Pig, mas a árvore não começa a girar sozinha. Aos poucos, ela vai citando as outras e elas também começam a girar. E aí que notícia boa, há várias árvores como essa próximas dali, ou seja, eles vão passar um tempinho esperando. E enquanto os humanos se defendem com escudos, algumas criaturas vão sendo acertadas pelas árvores e morrem em apenas um golpe. Até que, finalmente, a árvore que acertou o bicho com um golpe, dá um giro por completo e fecha. Mas fecha com o bicho dentro, né? Que já vai sendo digerido aos poucos. Um problema foi resolvido, né? Mas havia outros dois, os humanos que estavam por ali. O xamã, inclusive, tava muito bolado e cheio de catoma na cabeça. Já o mago precisava de uma dentadura nova. Aqui, ó, faltando 3 dentes. E quando eles partem pra cima do cogumelo, o falcão de fogo aparece no céu. Ele parte pra cima dos humanos e causa uma explosão enorme ao chocar-se com o chão. Os humanos estavam bem por conta das suas barreiras, mas a ave ainda estava muito bolada com tudo aquilo. Afinal, eles contrataram mercenários pra segurá-la longe enquanto eles tentavam roubar seus ovos. E eles davam o seu melhor pra conseguir segurar a ave e acharam uma brecha pra fugir, mas a ave foi mais rápida. Ela incinerou o mago que estava ao lado do xamã, desceu e começou a comê-lo. Mas ainda faltava um pra ser devorado. E quem disse que o xamã ia deixar barato? Ele já começa a puxar um monte de poção ali do seu armazenamento espacial e se prepara pra luta. E quanto mais perto a ave chegava, mais suas roupas incineravam completamente. Mas havia um motivo para que ela não atacasse: o seu ovo. No caso, o ovo da ave, né? O ovo que tá na mão do xamã. Isso não é ideia não, meu irmão. Isso não é ideia não. Então, ele ergue seu cajado e começa a invocar a magia de um mega raio que atinge a ave e a deixa completamente imobilizada no chão. Os humanos usam sua habilidade de inteligência e a sua maldade para se sobressair aos monstros. Por isso que agora ele irá finalizá-la e roubar todos os seus ovos. Mas não só isso, né? Ele começa a maltratá-la, xingá-la de tudo que é coisa e a faz sofrer bastante. Ainda puxa um frasco de veneno, quebra e perfura a árvore com seus pedaços. E enquanto ele se preparava para dar o golpe final, ele foi surpreendido com uma cabeçada em suas costas. Ele toma um golpe, mas o ovo sai voando. Porém, o cogumelo também o salva, né? E quando a ave viu que já não havia mais ovos na mão do xamã, ferrou de vez, né? Seu boteco não será perdoado, xamã. Ele foi atacado com toda a força da ave e é mandado para uma pedra que estava bem ali. Ele tenta seu último movimento, teleportar-se para o último local marcado, utilizando pergaminho com inscrições. Mas a ave percebe e incinera completamente o humano. E em pouquíssimo tempo, seu corpo estava irreconhecível. E graças à sua morte, a ave subiu de nível e se recuperou de todos os ferimentos. Pra você ver que, independentemente do mundo, os humanos são cruéis até demais, né? Mas ainda havia o cogumelo que estava com o ovo da ave. Ela foi diretamente até ele e começou a encará-lo. Até que o ovo se parte e de dentro sai um mini falcão que começa a bicar o cogumelo. Cara, isso vai de uma ponta a outra muito rápido, né, velho? Tipo, os caras estavam brigando, aí do nada apareceu a ave, aí do nada os caras pegaram fogo e agora nasceu um pinto. Olha que negócio da hora. A ave, feliz de ver que seu filhotinho nasceu, vai dar um abraço, mano, pequenino. Mano, o pinto ali deu uma patada na mãe tão grande que o rosto dela entortou, velho. Que isso aqui? O cogumelo entra em choque ali, perguntando o que tá acontecendo. Enquanto a Pig chega com mais 2 pintos na cabeça. Um cabeça de ovo e um gordinho. A mãe, ai que fofo, meus filhos. Pois é, né? Acho que tem algo de errado nessa situação aqui. Pois os pintos só querem abraçar a Pig e o cogumelo. Mas o que tá acontecendo aqui, velho? Pelo amor de Deus, cara. Tá todo mundo felizinho brincando com os pintos. Porém, a mãe tava completamente desolada. O que dá uma bela ideia para a mente maléfica do nosso mano cogumelo, que vai até a ave e fica frente a frente com ela. Ela começa a encarar, mas os pintos vão defender, né? O cogumelo aparece para resolver a situação, dizendo que o que eles fizeram é errado e que eles precisam reconhecer a mãe verdadeira deles, que é o falcão, e que ela pôs sua vida em jogo para salvá-los. Então, eles têm que, pelo menos, dar um abraço nela. E finalmente eles entendem, né? E vão abraçá-la. E na cabeça do cogumelo, ele iria ajudá-la e depois ela iria ajudá-la, né? Levando ela pro reino dos cogumelos. Mas não foi bem assim que funcionou. Ela começou a ir embora sem mesmo dar um pio. E no final, apenas fala: como que um monstro de tão baixo nível ousa me dar ordens? Sim, cara, ela era ele. E ele fala. Ele parte pra cima do cogumelo perguntando que qualificações ele tem para exigir algo da galinha de fogo, mas ele começa a passar mal e acaba desmaiando. À noite, ele acorda e vê suas crianças brincando, mas ao ver a Pig, ele decide ir pra cima dela, né, pra tentar algo, mas acaba caindo novamente. Isso acontece porque o efeito do veneno não havia passado ainda, mesmo que ele tivesse passado de nível. Provavelmente seu fim estava próximo, ou estaria, né, pois o cogumelo começa a fuçar as coisas dos humanos ali. Então, ele dá uma poção que começa a lhe curar, algo que surpreende o frango, até porque ele foi um babaca com o cogumelo. E ele pergunta ali pro cogumelo
cogumelo por que ele fez isso, mas era óbvio. O que seriam dos pintos se a galinha morresse? Realmente, né? Tem um bom motivo. Mas só acho que se ele tivesse nível suficiente pra absorver esse pinto gigante aí, ele ia de boteco nele, hein? Só acho. E ele fala que não quer fazer mal, apenas quer chegar ao reino dos cogumelos, mas a galinha começa a falar que durante o caminho haverão muitos perigos. E se ele chegar, o cogumelo ficará bem, mas o problema é a Pig. O rei do reino dos cogumelos é muito famoso, e não só os humanos, como qualquer um que não pertence à sua tribo, se ousar chegar perto do reino, serão atacados sem aviso. E então o cogumelo entende do porquê da ave ter ficado tão emburrada quando ele pediu para que ele os levasse até o reino. É porque era a mesma coisa dele estar pedindo para que ele os levasse para o perigo. Mas enfim, eles continuam conversando ali, dizendo que o cogumelo parece ser muito raro, pois mesmo sendo de baixíssimo nível, se referindo à sua raça no caso, ele tem uma inteligência semelhante aos monstros de alto nível. Seria uma pena deixá-lo ir assim sem dar uma picadinha para seus filhos, afinal, pela sua raridade, seria um rango de alta classe. O cogumelo se assusta, mas o frango disse que é brincadeira, é pegadinha, carai. Até porque ele não é igual aqueles humanos que saqueiam a todos para suprir seus próprios desejos egoístas. E nisso surge uma dúvida na cabeça do cogumelo, afinal, por que os monstros e humanos continuam essa briga entre si? Não podemos apenas voltar a viver em paz? Mas não para o frangolino, pois os humanos fizeram algo imperdoável para ele. Ele não se importa do que fazem com a casca de seus ovos quando seus filhos crescem. Porém, os humanos quebram seus ovos antes que eles nasçam. Isso para vender no mercado negro. As suas últimas ninhadas foram todas destruídas pelos humanos, apenas para suprir suas ganâncias. E dessa vez, seus filhos sobreviveram graças ao cogumelo. Obrigado, cogumelo. Por isso, te levarei ao reino dos cogumelos. E aí a alegria reina no rosto do cogumelo, né? O maluco tava tristinho até agora e o frangote vai dormir. Enquanto o cogumelo decide dar uma zoiada nas coisas dos humanos. Ele pega umas porções ali e começa a mexer e remexer, fazendo uma baba toda esquisita. E depois de juntar tudo, ele vai com o botico e dá aquela sentada marota, fi. O frango vê aquilo e fala, o que tá acontecendo, velho? Enquanto o cogumelo tá lá, sugando tudo pelo botico e despejando com a boca tudo no frasco. O frango entra em choque e pergunta, que é isso, mano? Ele vira pro frango e fala, e aí, quer outra dose de remédio? Nossa, velho, que nojo, cara. O frango entrou em choque total. Mas o cogumelo conseguiu muitas coisas, né? Muitas moedas, várias poções e equipamentos de mago. Os três estavam voando em direção ao reino do cogumelo, um lugar totalmente colorido e muito lindo por sinal. Mas do nada, cogumelos começam a atacá-los. Os dois se agarram ali e o frango começa a desviar de tudo, mas há alguns que não dá pra desviar, né? Então taca ali fogo nesse cabeçudo, filho. Mas lá embaixo, o bagulho é um pouquinho diferente. Havia um cogumelo mago e ele transformava cogumelos normais em bombas cogumelos. Esses caras se autodestroem quando estão próximos de um inimigo. E para facilitar o encontro, haviam cogumelos canhões que atiravam outros cogumelos. Se falar que não tá bem elaborado isso aqui, tá mentindo, hein? Eles começam a atirar e o frango só vai desviando, mas é difícil, né, desviar de uma explosão. Porém, eles finalmente saem da área dos canhões e vão chegando cada vez mais perto do centro do reino, até o frango avistar algo ao longe, algo como se fossem esporos venenosos. Ele não podia passar daquele ponto, ou talvez ele não iria conseguir voltar. Então, como um bom amigo prestando favores, ele solta os dois no meio do ar e manda eles se virarem. Por sorte, havia um arco-íris ali, onde eles bateram e começaram a escorregar. Essa história é metade macabra e metade fofa, né? Que brisa. E eles vão escorregando diretamente para o reino do cogumelo. Ué, beleza então. Mas eles caíram numa área um tanto quanto perigosa. Uma área de cogumelos de pedra. Se lembram que eles não atacam quem não é cogumelo? Pois é, né? Eles olham pra um, nada. Olham pra Pig. A Pig tenta revidar, mas o cogumelo só dá um cocorote nela e puxa ela pra ir pra longe, né? Mas esse cara não fica pra trás. Nem pra trás nem pra frente. Afinal, eles estão cercados. Então, ele tem uma brilhante ideia. Ele solta os esporos ali e geral fica meio confuso, mas enquanto ninguém vê nada, o mano cogumelo vai enchendo a porquinha de cogumelos. Olha só. E ele fala, amigos, irmãos, deve haver algum engano por aqui. Afinal, esta porca não é uma porca, é uma porcogumelo. Os caras não entendem nada. Uai, cogumelo? É, rapaziadinha, cogumelo. Eles vão embora, os caras lá atrás ainda sem entender nada. Uai, cogumelo? Porém, enquanto iam, alguém aparece ali. Um cogumelo samurai. Caraca, filho, que insano. Ele tava no alto de um cogumelo ali, se perguntando se o Humano Kogu era um monstro controlado por humanos. Afinal, ele falava. O humano tenta ver o nível dele, mas era absurdamente alto para revelar qualquer informação. Diferentemente dele, que percebe que o humano utilizou a habilidade de avaliação. Uma
habilidade utilizada apenas por humanos. Ou seja, talvez sua conclusão estivesse certa, né? O cogumelo até fala, e aí, a gente tá suave, né? Somos cogumelos, todos juntos, mas um chapéu na direção deles do nada. E eles nem precisam desviar. O chapéu vai pra trás deles, juntamente com o samurai, que encerra o movimento fechando sua espada. Ele fala que não precisa falar nada. Como um guardião no território, a possibilidade de qualquer ameaça escapar é de 0%. Kage é o nome dele, um dos 4 grandes generais de cogumelos. O Mano Cogumelo até tenta falar, mas do nada ele foi fatiado ao meio e perdeu toda a sua vida. A Pig começa a surtar contra aquilo. Os cogumelos caem e apenas o seu rosto em choque fica aparente. Ela surta e parte para ser um samurai, mas não é tão simples derrotá-lo. Ele apenas a nocauteia e parte para finalizá-la com sua espada, quando de repente um cogumelo gera um som. Ele ouve e rapidamente volta para o local de onde saiu. Todos os cogumelos de pedra também começam a voltar para sua posição inicial instantaneamente, e o Mano Cogumelo começa a se juntar. Seu corpo volta à sua origem e ele fica em choque, pois ele realmente achou que tinha morrido, né? Mas ele fica pior ainda quando vê a Pig desmaiada. Ele corre para ela e começa a tentar acordá-la, mas nada acontece. A sua amiga não dava resposta nenhuma, o que o fez chorar desesperadamente e acabou explodindo esporos. Ele se culpa de ter trazido ela ali, que só faz merda isso e aquilo, mas a Pig sente o cheiro dos esporos e acorda, né? Afinal, ela é viciada nessa parada. E quando os dois trocam olhares, a festa tá feita, né? Afinal, durante essa jornada, eles se tornaram grandes amigos. Mas enquanto eles celebravam, aquele mesmo som voltou a tocar e o cogumelo ficou hipnotizado. Ele começa a andar em direção ao centro do reino, mas a Pig tenta impedi-lo de qualquer forma. Até morder ela tenta, então ele consegue acordar, mas novamente o som se repete. Agora, o cogumelo partiu de vez. E agora, o que será do nosso Mano Cogumelo? Só de uma coisa a vocês, hein? O problema é muito mais embaixo. Quem já leu já sabe muito bem do que eu tô falando, mas quem não leu ainda, eu recomendo ir correndo agora ler. Ou então, sentar o dedo nesse like aí, hein? Pra gente trazer a próxima parte o quanto antes. Além disso, se tu chegou até aqui, comenta cogumelo pra eu ficar sabendo. Então é isso, valeu!